Guerra através do tempo, esse é o nome da saga que a Marvel tá trazendo agora nos quadrinhos, colocando Kang pra caçar os Vingadores através de diferentes períodos do tempo. E a história é uma baita homenagem pra esses 60 anos de quadrinhos que os Vingadores têm. Chega até a bater uma nostalgia no peito, quando você olha a arte da história toda, é sensacional. No primeiro capítulo, Kang fracassou, só que a saga tem 5 partes. Então o vilão tem muito pano pra manga pra infernizar os Vingadores, galera. Nesse segundo capítulo, o jogo vira. São os Vingadores que vão levar a luta até o Kang. Será que eles vão conseguir? O que o Quarteto Fantástico e um personagem de God of War tem a ver com essa história? Você vai descobrir tudo nesse vídeo. Vamos lá. Você já deve estar cansado de ver quanta gente está transformando a própria vida, né? Melhorando as condições da família, fazendo grana na internet. Você tá vendo isso acontecer. Pois é, isso acontece muito porque é verdade, tá acontecendo. O tempo todo eu trago isso pra vocês. Então me diz uma coisa, qual é a sua desculpa? Ah, PT, eu não sei dar aula, eu não tenho um produto. Eu resolvo isso pra você agora. Você não tem produto, você não sabe criar um produto. Topa eu resolver pra você agora? Bora pra página de afiliados da Hotmart. Lá tem todas as explicações de se afiliar e quais os benefícios de se tornar afiliado na Hotmart. Você pode se afiliar a qualquer infoproduto, quantos você quiser. E sabe quanta grana você tem que ter pra investir nisso? Zero. É simples assim mesmo. Não tem como ser mais simples que isso. Com alguns cliques, você escolhe os produtos digitais que você tem interesse em divulgar e cada venda feita no seu link pessoal gera uma comissão automática pra você. Você, clim, aquele cifrãozinho entrando no teu celular. O processo é todo por conta da Hotmart. Você só tem que colocar seu link pra rodar por aí. Então bora fazer dinheiro enquanto você dorme, viaja, curte a família. Vem na descrição que eu deixei a página de afiliados da Hotmart aqui embaixo pra você. René Strandes, Peter aqui. Bom, galera, Kang é o senhor absoluto de várias linhas temporais. O vilão, ele pega a tecnologia lá da frente do futuro e usa pra conquistar eras inteiras. Pro Kang, o nosso presente é como se a gente fosse tipo um bando de trogloditas, né? Seres primatas. O cara tem armas tão avançadas que chega até a ser covardia. Ou será que não? Em todas as tentativas dele, o Kang sempre falhou numa coisa: vencer os Vingadores. Esses caras são a pedra no sapato do Kang nos quadrinhos. Eu digo pra vocês, os Vingadores vão ser a pedra no sapato do Kang nos cinemas também. A gente sabe disso. Escreve o que eu tô dizendo. Os heróis vão se juntar de novo e vão chacoalhar a fuça desse azulão aí. Mas voltando aqui no capítulo passado de Guerra Através do Tempo, que eu vou deixar aqui pra vocês assistirem, se vocês quiserem. O que aconteceu? Kang fez uma réplica robótica do Hulk e jogou contra os Vingadores em começo de carreira. O robô foi derrotado, mas isso não vai ficar barato. Chegou a hora do troco, galera. Mas antes de começar, capricha nesse like, que é muito importante, principalmente quando eu trago essas sagas pra vocês dos quadrinhos, porque eu sei que eu tô no caminho certo, eu sei que vocês estão curtindo essas sagas. E acho que quem me acompanha aqui mais tempo sabe que muitas dessas sagas são até melhores que o CM. Pra mim, muito melhor, inclusive. Aliás, quero a sua opinião. Você às vezes curte mais sagas de quadrinhos do que o próprio cinema? Comenta aqui embaixo, vamos lá. Homem de Ferro, Thor, Vespa, Golias e Capitão América abrem essa edição batendo na porta do edifício Baxter, que é a sede do Quarteto Fantástico. Eles querem ajuda para viajar no tempo e levar a luta até o Kang. Eles querem ir até o Kang. E é importante lembrar, galera, sempre, que esses são os Vingadores do passado, lá de trás. Fora isso, toda a minissérie tem um clima, assim, de anos 60. É uma história mais leve, com situações mais absurdas, entende? Parece realmente que você tá lendo um quadrinho das antigas. A gente viu um robô do Hulk no capítulo anterior. Agora a gente vai ver os Vingadores praticamente passando pires. Literalmente chegando no edifício Baxter, tocando a campainha e não sendo atendidos. Quem é que nunca chegou a se avisar na casa do amigo? Pois é, a maior equipe da Terra foi lá e não encontrou ninguém. A Vespa elogia o edifício Baxter. Diz que é muito melhor que a mansão mofada lá dos Vingadores. Olha a situação, né? O Homem de Ferro diz que o Sr. Stark não vai gostar dessa ingratidão da Vespa, já que a mansão é doada. Nessa fase, eu quero lembrar pra vocês que o Homem de Ferro, ele fingia ser o guarda-costas do Tony Stark. Era outra época, definitivamente, né? Mas, e agora? Vingadores deram de cara na porta. Vão voltar pra casa? Vão voltar pra tal mansão mofada? Os Vingadores entram no prédio do Quarteto Fantástico, pegando carona com o carteiro que está autorizado a passar. Vexame total. Pra piorar, os Vingadores resolvem roubar a máquina do tempo do Dr. Destino, que está guardada no edifício. São os Vingadores sem moral nenhuma, olha isso. O Homem de Ferro hackeia o acesso do elevador e o grupo só vai. Só que o edifício Baxter não é bagunça. Existem armadilhas para deter os intrusos e os Vingadores são aprisionados.
tentáculos bizarros saem das paredes e conseguem segurar todos eles. Até o Thor fica enrolado. Os tentáculos de proteção são feitos de um polímero de moléculas instáveis, o mesmo material do uniforme do Quarteto Fantástico, né? Ou seja, o uniforme se adapta ao poder de cada um. Resumindo, é um material super resistente que se adapta ao usuário. É por isso que o Tocha Humano não fica pelado quando pega fogo, né? É por isso que a roupa do Senhor Fantástico também estica e a roupa da Mulher Invisível fica invisível. Essa mesma tecnologia agora está sendo usada para prender os Vingadores. Quanta diferença, né, pro grupo que vai salvar a Terra tantas e tantas vezes, salvar o universo, o multiverso até. Só que agora os Vingadores estão apanhando por um punhado de tentáculos. Golias tenta crescer, mas isso só faz aumentar a pressão dos tentáculos no resto do grupo. Quem resolve a parada pra valer é o Homem de Ferro, que também hackeia o sistema e desativa a armadilha. E o Carteiro passa de boas, né? Pô, o Jaimin foi lá e passou de boas. Esse personagem, galera, ele era clássico lá nos anos 60, nas primeiras histórias do Quarteto Fantástico. Esse Carteiro mesmo. O Carteiro chega a zoar os Vingadores. Ele diz que nada daquilo teria acontecido se ele tivesse esperado pra subir com ele. E é verdade, né? Acabou a humilhação, Peter? Nada disso. Os Vingadores encontram a máquina do tempo do Dr. Destino, mas ninguém sabe como liga. Tony Stark tira o corpo fora e o Hank Pym também diz que não entende essa tecnologia. E a Vespa ainda manda na lata. Reed Richards deve ser mais inteligente que os dois, então. Thor pistola e manda uma descarga elétrica na bagaça. Se o negócio funciona com eletricidade, deve ligar a máquina, certo? Não, claro que não. Thor parece um bronco nessa fase, tipo, completamente sem QI. O Deus Trovão pistola de novo e simplesmente vaza dali com raivinha, dizendo que o Thor não espera por nenhum mortal. Aí os Vingadores vão embora do edifício Baxter com as mãos abanando. Galera, na boa, que mico, que mico. Só que a história não fica só nisso. A máquina do tempo é mesmo acionada por acidente. O dispositivo acaba trazendo para Nova York o Rei dos Anões, Sindri. Sim, se não confundir, o nome do cara é Sindri. O mesmo nome daquele anão que ajuda o Kratos em God of War. Só que esse Sindri aqui é muito diferente. O maluco é super agressivo, tá furioso por ter sido transportado pra Midgard, né? Midgard é a Terra, né? Na visão dos Asgardianos. Ele sente cheiro de Thor e mete na cabeça que o Deus Trovão é a causa disso tudo. Sempre aquela coisa daquela guerra, né? Sindri então começa a tocar o rebu nas ruas de Nova York. Ele enfrenta a polícia, ele destrói vários carros, ele chama pelo Thor. Chamou. Thor veio mesmo e a briga estanca entre os dois. Na confusão, o resto dos Vingadores também chega. Essa equipe pode estar começando, pode brigar, pode ser meio incompetente de vez em quando, mas eles são unidos. Tipo, bateu um, o resto vem com força, né? Um por todos, todos por um. Sindri não é brincadeira. Rapaz, esse anão é caprichado, hein? O Rei dos Anões esmaga a armadura do Homem de Ferro com as mãos. Ele pega o Tony Stark pelo punho, amassa como se fosse papelão. O maluco usa o Capitão América como porrete pra bater no Golias. É desse nível. Thor arremessa o Mjolnir na fuça do Sindri e aí acontece a desgraça de vez. Sindri pega o martelo no ar e empunha. Como assim? Simples. Sindri é o anão que forjou o Mjolnir. Vai dar ruim. Esse capítulo termina desse jeito, com os Vingadores levando a pior e sem Kang aparecer, sem Kang dar as caras. A Marvel prometeu que o Kang retorna no terceiro capítulo, mas agora eu quero saber como é que vai ser pra derrotar esse anão virado no Jiraiya aí. A Marvel tá lembrando a gente, galera, da longa estrada que os Vingadores passaram pra chegar onde eles estão hoje. E eu acho isso sensacional. Guerra através do Tempo é um revival desse início e eu vou continuar trazendo aqui pra vocês. Agora comenta aqui embaixo. Quando foi que você conheceu os Vingadores? Foi no cinema? Foi no primeiro filme? Ou você já lia nos quadrinhos? Que época dos quadrinhos? Anos 80? Anos 90? Comenta aqui embaixo que vai ser bom demais. Toca aqui agora, se inscreve no canal e olha, pra você continuar acompanhando já o terceiro capítulo, o terceiro episódio dessa saga, que vai chegar na semana que vem, ativa o sininho pra você receber a notificação. Mesmo que você não receba na hora, depois você checa no teu celular ou no browser, no seu navegador, opa, já saiu o terceiro episódio. Aí você vem assistir aqui. Você não precisa assistir todos os vídeos que saem no canal, não dá, né? Eu também acho que não dá, mas um ou outro você pode vir assistir e só os que você tem interesse. Valeu, galera, até a próxima. Fui!